Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada, ou santos ou nada mais. Oi, gente. Eu sou a Carol, para quem não me conhece. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre comunhão dos santos e santidade. Mas antes, eu gostaria de fazer uma oração para que o Espírito Santo conduzisse todo este momento. Tanto para mim, que vou ser boca de Deus, quanto para vocês que vão estar vendo essa live, que vocês possam estar dispostos a ouvir a palavra de Deus. Então, que o Espírito Santo possa nos iluminar, que Ele nos conduza, né, a buscar a verdade, ao conhecimento, que os nossos ouvidos e os nossos corações possam estar abertos à graça de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então vamos lá. Geralmente quando a gente fala assim, comunhão dos santos, algumas pessoas ficam, o que é isso, né? Então a comunhão dos santos, geralmente, a gente escuta muito ela na oração do credo, né? Que nós rezamos as santas missas depois da homilia. Lá no final da oração do credo, tem que nós acreditamos na comunhão dos santos. A oração do credo em si, ela é a oração que sintetiza, né, que resume tudo que o católico crê, acredita. E quando a gente fala em comunhão dos santos, num primeiro momento a gente pensa que essa comunhão ela está vinculada somente àqueles santos que a gente tem de devoção, por exemplo, Santo Agostinho, Madre Teresa, São João Paulo II, enfim. E na verdade a comunhão dos santos ela está vinculada a todos nós que somos batizados. Para a igreja, a comunhão dos santos ela está vinculada a todos os membros da igreja que são batizados. Então, todos nós que somos batizados, somos convidados a ser santos. Olha só que bonito. A viver essa vida de santidade. Então, quando a gente fala em membros da igreja, a gente tem que relacionar isso ao corpo místico de Cristo, né? Onde a cabeça é o próprio Jesus Cristo e o corpo são as igrejas de Cristo, que são a igreja triunfante, que são todas aquelas almas que já se encontram na glória do Senhor, que foram para o céu, que viveram uma vida de santidade e que alcançaram essa graça, né, de poder desfrutar de Deus. Né? Imagina que coisa mais linda você passar toda a sua vida aqui e quando Deus te chama, você já pode desfrutar direto da realeza dele, né? De toda a beleza. Tem a igreja padecente. A igreja padecente são as almas do purgatório, né? São almas que já são salvas, que são consideradas salvas, mas elas precisam passar por um processo de purificação, que viveram aqui, que aceitaram Jesus, mas ainda tem aquela paga, né? Aquela dívida que eles precisam acertar. Então, passa por este caminho de purificação para depois entrar no céu. Essas são a igreja padecente. E temos também a igreja militante. A igreja militante somos todos nós que frequentamos a igreja,
que somos batizados, que comungamos da Eucaristia, né? Essa igreja militante caminha para que tenha uma vida santa. Então, essas 3 igrejas, elas são consideradas o corpo místico de Cristo. É importante dizer que nessa comunhão dos santos, nós podemos rezar por essas almas, né? Quando a gente fala de igreja padecente e nós como cristãos, nós intercedemos por essas almas, né? Então, por isso que a gente costuma, quando a gente fala essa comunhão, significa essa junção do corpo místico de Cristo, onde a gente intercede pelas almas do purgatório, e as almas que, tanto do purgatório quanto as almas que se encontram no céu, elas rezam por nós. Então, é como se fosse uma troca de oração, de intercessão uns pelos outros. Então, a igreja, ela estimula isso para que a gente possa interceder uns pelos outros, né? E não tem como falar de comunhão dos santos sem falar de santidade, né? Por quê? Como eu disse anteriormente, todos nós que somos batizados, nós somos chamados a ser santos. Então, todos nós temos um caminho aí para seguir de santidade. A vida de santidade, ela deve ser praticada ao longo da vida nos pequenos gestos, com base no amor, né? Então, essa busca da santidade, ela é um gesto pequenininho todos os dias, que faz com que a gente se aprimore, assim como se a gente começar a ler várias vezes, a gente vai se aprimorar na leitura. A santidade, a busca da oração, a busca contínua de Deus é assim, é uma prática. Todos os dias uma busca por Ele. E as coisas vão acontecendo e automaticamente a gente vai buscando essa santidade. Então, com relação à santidade, num primeiro momento, quando a gente está vinculado aos santos, a gente só pensa naqueles santos, como eu disse no início, de devoção. E várias pessoas, quem alcança o céu, todos eles são considerados santos, não precisam ser canonizados, né? Mas um santo que, durante o estudo que eu fiz, que me deixou muito intrigada com a forma de conversão dele, foi Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele viveu uma vida até seus 33 anos sem ser convertido. Então, ele nasceu lá na África, né, numa cidade chamada Tagaste, que hoje é a Argélia. Então, ele era filho de Patrício, que até então era pagão, depois ele foi convertido, e era filho de Santa Mônica, uma mãe extremamente cuidadosa e cautelosa na fé, né? Então ela intercedeu durante 33 anos para que o seu filho fosse convertido. Santo Agostinho, ele era uma pessoa inteligentíssima, né? Ele, durante a sua infância, inclusive, só voltando numa outra parte, Santa Mônica acabou que nem batizou Santo Agostinho, porque sabia que ainda não era a hora dele com Deus, e ela tinha medo que ele profanasse esse sacramento tão importante, né? Então, Santo Agostinho, ele teve uma juventude bem conturbada, ele era muito curioso, ao ponto de querer sempre respostas, as verdades. E para que ele buscasse isso, ele, vamos usar o popular hoje, né? Ele pulou de galho em galho, ele foi buscar várias culturas. E todas essas culturas, elas eram negadas pelos cristãos, né? Mas ele queria a verdade, mas sempre ficava chateado com relação a isso, porque nada supria a curiosidade ou a curiosidade que ele tinha com relação ao conhecimento dele, né? Nada supria isso. Até que ele
saiu de Tagaste, foi estudar em Roma retórica, né? Que inclusive, não é nada muito comum, mas é a capacidade de organizar bem as palavras. Então, por ele ser muito culto, ele foi estudar essa arte da retórica, deu aulas, enfim, e continuava com aquele vazio dentro dele. Até que ele conheceu Santo Ambrósio, né, que era bispo na época em Milão, e ele tinha uma retórica também espetacular. E ele se apaixonou pelos sermões de Santo Ambrósio e começou a ouvir, a segui-lo, mas por despertar a arte da retórica, até que começou um processo de conversão, onde finalmente ele conseguiu ter as respostas, ter as verdades estimuladas, né? E aí ele começou a caminhar nesse processo de conversão, onde ele também foi batizado, batizou o seu filho, né, que algum tempo depois ele faleceu, e aí tanto o filho quanto a mãe acabaram falecendo, e Santa Mônica, antes de falecer, ela disse para ele que o coração dela se alegrava com a conversão dele, né? Que ela realmente queria que ele buscasse esse caminho, e num dos livros que ele escreve, que é As Confissões, ele diz que eles tinham conversas longas e longas sobre essas experiências com Cristo, e após a morte dela, ele sentiu essa falta, né, e voltou para Tagaste, onde ele fundou uma comunidade junto com outros irmãos, e aí ele adentrou a sua vida religiosa. Depois ele foi para Epona, onde ele foi chamado ao sacerdócio e depois foi nomeado bispo de Epona. E aí ele seguiu em Epona por 34 anos. Quando ele faleceu, ele tinha 76 anos, mas ele era uma pessoa extremamente realizada com as descobertas da verdade de Cristo. Então, essa live, um resumo de tudo isso, né, é que a nossa vida de santidade, ela tem que ser conquistada todos os dias, e a nossa missão como cristão é interceder sempre uns pelos outros, pelas almas, não esquecer que a gente tem essa missão também, né, de interceder pelos irmãos já falecidos, uma vez que eles já não podem mais rezar por eles mesmos. Então, cabe a nós dar essa força, essa ajuda, né? Isso nas nossas orações, isso durante a nossa comunhão, são graças que o Senhor nos derrama quando a gente entrega as nossas orações por esses irmãos. É isso, gente. Espero que tenha dado certo, que vocês tenham gostado disso, tá bom? Até mais. Gente, não esqueçam que vocês têm que tirar uma foto e mandar para o catequista de vocês que vocês estão assistindo a live, tá bom? Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada. Ou santos